Olha que coisa boa, que coisa boa. Nós estamos aqui com o nosso amigo, o advogado Márcio Enders. Que homem difícil de trazer. Como é que pode uma coisa dessa? Ah, Hein? não tem dificuldade Tá nele. mais fácil de trazer a presidente da Assembleia, o governador, e o homem não vem? Na verdade, Felipe, primeiro agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui num programa, na Casa da Imprensa Livre do Maranhão, que é o Imparcial, né? Comemorando 100 anos. Exatamente, né? Por exemplo, eu tenho histórias muito boas de respeito à democracia, de respeito à liberdade de imprensa, dados aqui pelo Imparcial, nessas lidas eleitorais, às vezes, direito de resposta, né? Então, assim, para mim é um prazer. Agora, eu não teria uma dificuldade. Na verdade, o que que ocorre? Como eu tenho cuidado de uma parte do meu escritório em tribunais, né? Via de regra, no segundo semestre, que a gente vai se aproximando. Por exemplo, na minha área de atuação, que é o eleitoral, a gente vai se aproximando ao mês de outubro, que vai ficar um ano da eleição, as coisas vão crescendo Já começou a de campanha, né? acontecimentos, e não é só na imprensa e não é só na Não, política. isso eu sei. Na Isso eu sei. justiça também, porque nós temos Que é o que. primeiro, como é que eu vou te dizer? A primeira artimanha, né, que usam para barrar. E assim, hoje em dia nós temos, temos que regularizar as contas dos partidos, temos que regularizar as filiações. Então, há todo um processo hoje em dia, porque hoje em dia, Felipe, não existe mais candidatura amadora. Quem se aventurar hoje em querer ser candidato porque só tem popularidade, né? Hoje as candidaturas são profissionais e começam muito tempo antes. Por exemplo, não existe mais espaço para partidos amadores, né? Partidos que não regularizam suas contas partidárias, partidos. Eu não sei se tu é dessa época, que tu é muito novo também, mas assim, até pouco tempo atrás era muito comum a gente andar pelo interior e o partido era uma pasta com um livro de ata Sim, debaixo do braço do sim. presidente, né? E isso, graças a Deus, a legislação eleitoral e a justiça eleitoral tem acabado. Por quê? Porque tem muita exigência formal. Hoje não existe um partido não ter, por exemplo, no mínimo, uma contabilidade e uma assessoria jurídica para poder ter viabilidade, né? Porque se você não existe, se você não tem condições de ter uma conta bancária, não tem como você lançar ninguém candidato, né? Então, aí quando chega nesse segundo semestre, realmente fica difícil, porque a gente tem esses clientes que trabalham e regularizam esses partidos, né? E aí a gente fica num pé em São Luís, num pé em Brasília, né? E aí não é que seja muito difícil, só faltou ter uma conciliação e ter um horário aí. É um prazer estar aqui para falar com você. Olha, o palpite agradece, né? Nós temos aqui o palpite aqui na rádio do Imparcial. O palpite vai para a capa do Imparcial e vai para a página, né, política, né, que Hum, nós temos a colaboração do jornalista, né, Gregory Polon, com sua leitura, porque é muito bom estarmos nós dois aqui fazendo uma leitura, está o João ali na técnica, está o Gregory aqui, né? E, e fazendo uma leitura diferenciada do que a gente está conversando. Porque como isso aqui não tem um padrão, sim, a gente se perde, certo, né? De vez em quando tem que passar um ali para me avisar, quando não é o diretor-geral Célio Sérgio, certo. entendeu? Que desce ali, não se assuste se ele passar por ali, é porque ele está dizendo para mim, chega, né? Aqui já teve entrevista de 1h40. Sério? E o combinado aqui é de 50 minutos, 1 hora. Nunca cumpri isso e nunca vou cumprir. Que eu não... Certo. Quando a gente chega a uma certa idade, já que tu está falando negócio de idade, a gente chega a uma certa idade, nós participamos ainda de partido como eu, até hoje eu estou no PSB. Hum, Né? Dia desses tivemos de novo o PSB sendo vendido pela Nacional para agradar ministro do Supremo, tu tá entendendo? Sai todo mundo. Mas ninguém era do PSB.
Os que estão deputados lá não têm relação nenhuma com a militância, com o histórico, com o segmento, com a construção de políticas, entendeu? Isto é partido. Essa parte burocrática, legal, que tu conhece como ninguém, né? Isso é somente lá um apêndicezinho do processo. Sim. O processo não é mais esse. Na verdade, o processo nem existe mais. Não sei se tu é dessa opinião também, pelos anos que tu tá, porque eu vejo que está deteriorando. Os partidos não têm mais sentido, né? Ficou uma coisa realmente de penduricalho de candidatos, Sim. né? Inclusive, eu penso que deveria ter uma lei, né? Olha, mais uma lei, mais uma norma, né? Que o cara, para se candidatar no partido, tem que ter no mínimo 5 anos filiado. Assim, na verdade, o que acontece? O que nós temos antigamente, o prazo de filiação, né? Inclusive era de mais tempo, Sim. né? Hoje você tem uma redução do prazo de filiação para os 6 meses, mas existe uma ressalva. Existe uma ressalva de que os partidos têm autonomia para estipular prazos maiores, né? Só que, como você está Tu colocando, conhece algum? a dinâmica interna dos debates políticos, das direções, é bem mais complicado, né? Eu acho, assim, Felipe, que os partidos podem ter suas dificuldades, de fato, né? Mas eu acho que o debate para frente, eu acho que o pessoal vai cansar dessa polarização, né? Que é um absurdo. Eu acho que a população, com o tempo, já está sentindo e não vai querer mais essa polarização. Vai pensar em gestão, como é que está a sua vida, né? O que está acontecendo no seu dia a Penso dia? muito assim, tu sabia? E assim, a cada dia mais eu tenho sentido isso. Eu acho que é um sentimento que está tomando conta das pessoas, principalmente quando você tem esse problema da polarização atingindo os seios das famílias, né? As igrejas, né? Ambientes que até pouco tempo eram ambientes de harmonia e de congregação, né? Em alguns lugares se tornaram ambientes de conflito, né? Mas eu acho que isso já tá sendo superado. O que é que eu penso sobre os partidos? Eu penso que os partidos, eles têm que ter a mesma fidelidade. Não exige fidelidade do deputado? Não se processa deputado quando ele sai do partido alegando que ele está sendo infiel? Pronto. Ou então se compra o suplente. Eu acho que tem que ter fidelidade do partido. Agora mesmo nós vamos ter uma compra de 3 suplentes, entendeu? Inclusive para dentro do PSB. Eu acho que tem que ter a fidelidade dos partidos, né? Em que sentido tu diz Em isso? que sentido? Os partidos têm que ser mais claros em suas posições, né? Mas isso não seria correto, essa regulamentação ser do TSE? Sim. Por que ninguém obedece regulamentação de partido? Assim, o que acontece? Por exemplo, o que nós temos hoje, Felipe? Assim, vamos tratar, porque assim, Tecnicamente, se a juridicamente. gente for tratar hoje da teoria política, Ah, de uns tempos para cá, eu tenho tido uma tentativa de ser um pouquinho mais prático para a gente sair do juridiquês da academia, né, para que as pessoas possam entender. Eu vou te dar um dado concreto hoje, né? Qual é o dado concreto? Nós estamos há poucos meses de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que eu acho que vai ter um impacto muito positivo nas instâncias partidárias. Qual? O Supremo acabou de vez com a questão de se entregar as instâncias para um ou para outro. Por quê? Porque é o seguinte, nós tínhamos, antes dessa decisão... Decifra melhor isso, porque senão as pessoas não vão entender. Vou te explicar. O que o Supremo disse? Olha, essa coisa de partido de município, partido do estado, está sendo dirigido só por comissão provisória. Pronto. E se ficar só prorrogando, e aí a comissão provisória quem indica? O órgão de cima. Sim. Então o órgão de cima indica uma hoje, amanhã ele indica outra. Se a pessoa que está lá não gostar dele, ele indica outra. Pronto. Então, assim, não se tem uma constância.
Uma permanência. Vamos só explicar para as pessoas entenderem. Nós temos as comissões provisórias e nós temos diretórios. Isso. Diretório é mais difícil de se mexer. Isso não quer dizer que não se derruba diretório. Mas é mais difícil. Mas é mais difícil. Por exemplo. Mas se derruba. Eu indico o Felipe, o presidente do partido de São Luís. Pronto. Como presidente da comissão provisória. Pronto. Se amanhã Felipe falou qualquer coisa aqui no programa dele que eu não gostei, eu troco ele. Isso eu já vivi muito. Eu faço outra provisória, né? Isso eu já vivi muito. Nacional nunca respeitou. Isso. Entendeu? Nunca respeitou. Só que ninguém. O que acontece? Essa fase dessas comissões provisórias intermináveis acabou. O que o Supremo decidiu? Que tem que ter o processo de constituição das comissões permanentes. Cada partido dentro da sua dinâmica, ou eleger diretamente, ou convocar um congresso e ter a direção permanente com mandato determinado. Pronto. Por quê? Porque quando... Mas isso vai ser estipulado lá na regulamentação ou vai ficar na mão dos partidos? Não, já foi determinado, inclusive, que não pode mais ter a existência de comissão provisória para todo o tempo, que os partidos já estão obrigados a deflagrar o processo de instituição de comissões permanentes. O que isso quer dizer? Vamos traduzir aqui para o pessoal. Ainda agora o Felipe, ele era só indicado pela direção estadual. Nessa nova dinâmica, ele vai ser eleito por todos os filiados de São Luís. E um ato sozinho, isolado da direção estadual, já não pode mais tirar o Felipe. Né? Por quê? Porque uma vez instituído, eleito pelo sistema que o partido... Quem tira? O Congresso? O Congresso. Né? Não é uma comissão mais. Não é uma colegagem. Não é mais o presidente. Não é mais o prefeito, não é mais o governador que se zangou. Perfeito. Entendeu? Não se tira mais como se fosse descartável. Isso devia fazer uma regulamentação isso para a imprensa também, porque de um tempo para cá, político voltou, com todo respeito, voltou a ficar gaiato e pedir cabeça de jornalista. Jornalista sério, né? Porque nós temos um problema também, como tem no judiciário, na imprensa também tem uma verdadeira loucura, porque nós nos perdemos, né? na opinião pública, mas graças a Deus, ao mesmo tempo, quando você se perde de um lado, né? Eu acho que no judiciário é a mesma coisa, nos partidos não, mas no judiciário deve ser, você ganha também uma autoridade, como eu chamo, entendeu? Das pessoas que realmente são respeitadas nos segmentos. Sim. Eu acho que é um processo laboratorial normal, só que é desnecessário porque atrasa todo um processo de crescimento. Eu acho, assim, o que é que eu penso? Eu penso que não é um processo só da imprensa. Não. Eu acho que nós temos, Felipe, um processo, inclusive da própria sociedade, e nós temos um conflito da atualidade. Na atualidade hoje se esqueceu o fato, a verdade, o que acontece. Ou seja, por mais que você possa ter várias leituras... O fato ou o ato? O fato. Não, assim, vamos entender uma coisa. Entendi, vou te explicar aqui. O senhor atua como advogado a partir de um ato. Sim. E aí se criou fatos em torno desse ato. Exatamente. Então, o problema é que até pouco tempo você tinha o ato, você tinha o fato, e o fato você tinha, de uma certa forma ética, algumas leituras, mas que estavam dentro de um trilho de possibilidades. Ética ou regulamentação? Não, eu acho que de forma ética você tinha várias possibilidades. Aconteceu o ato. Eu penso que ele tem que ser lido pela leitura A, eu penso que ele tem que ser lido pela leitura B. Mas você tinha de forma clara as regras do jogo. É A ou é B. Né? O que acontece hoje, Felipe, é que ninguém mais está preso a essa concepção dos limites. O fato aconteceu, não, eu quero a minha vontade, o meu desejo, eu quero que desconsidere tudo de razoável e eu entendo que tem que ser essa coisa completamente absurda. Né? E isso foi normalizado na vida como um todo. Quando é que começa esse processo? Eu vou até fazer um estudo disso,
entendeu? Porque pode ser até uma pauta fantástica, generosa pauta. Eu acho que De passagem. eu acho que o processo de Os partidos não estão muito atentos a isso não, viu, doutor? Porque eu converso o dia inteiro com dirigentes. Semana passada mesmo nós tivemos o Leonardo aqui, do Partido Novo, né? E eles estão indo viajar o Maranhão todo agora para regulamentar com um grupo de advogados, com uma equipe, né? Porque eles querem fazer tudo direitinho, porque eles sabem que onde eles podem derrubar o Laésio é no jurídico, entendeu? Assim, eu acho que o processo é uma crise, inclusive, da pós-modernidade, né? Com a questão da virtualização, né? A substituição das coisas perenes pelas coisas imediatas, né? Essa sensação do ser humano, até pouco tempo, por exemplo, uma geladeira, eu me lembro, aquelas geladeiras marrom, vermelha, que durava 30, 40, 50 anos, né? Eu tenho uma em casa, da minha mãe, viu? Hoje em dia, você compra, daqui 5 anos já não está funcionando, ou seja, é tudo descartável, né? E dentro dessa dinâmica, isso se irradiou para as mais variadas noções, nos mais variados campos, né? E isso é problemático, porque, por exemplo, quando você tem uma raiz sólida de respeitar determinado tipo de conduta, né? E você torna essas relações também descartáveis, você não tem um parâmetro. Você pode se apegar e querer coisas absolutamente fora da normalidade. E isso se irradiou. Mas, assim, é um debate cada dia mais corrente. Por exemplo, vou trazer aqui para o direito eleitoral. Isso vai acontecer muito agora nessa próxima eleição. A próxima eleição, a eleição anterior, meios tecnológicos de desvirtuar a realidade, a verdade, ou como quem quiser chamar as coisas normais da vida, né? Que as coisas são como elas devem ser, mas no mundo virtual elas são como eu desejo que elas sejam, né? Onde você coloca uma pessoa para dizer o que ela nunca poderia ter dito. Ou então cria um personagem, né? Pronto. O IA está aí para Na eleição passada já existiam as ferramentas de se fazer esse tipo de montagem. E teve. Teve, só que não teve no nível que vai ter na próxima eleição. Por quê? Porque de lá para cá, as ferramentas popularizaram. Ou seja, qualquer um hoje já tem acesso para baixar um aplicativo. E a qualidade, se bem que nós temos uma sorte, duas sortes, doutor, se o senhor me permite. A primeira é que a população criou na boca dela, né, o IA. Sim. Não, isso é IA. Sim. Às vezes nem é. É verdade. Então, isso é muito positivo. Sim. Isso é muito positivo porque isso é uma proteção. Certo. Né? E ao mesmo tempo, né, será que nós temos uma agilidade do judicial, né, para barrar essas coisas? É o nosso grande problema. Por quê? Porque lá atrás, quando eles reduziram, nós tínhamos, como era antigamente, nós tínhamos 3 meses praticamente de campanha. Você tinha julho, agosto e setembro. Pronto. De campanha aberta. Sim. Que no último mês você tinha TV. Na verdade a gente começava em novembro. Neste mesmo período agora, nós já estávamos em campanha. Sim, mas assim, mas por exemplo, antigamente, no mês de julho, você já poderia colocar carro de som, a partir da ata, você ter adesivo, você ter bandeiraço, né? Ocorre o seguinte, reduziu. Hoje você tem no máximo 40 dias. 30 dias, 40 dias no máximo, dependendo do calendário. E aí, de fato, você está completamente certo. Em 40 dias é uma corrida que... sobre-humana e desleal. Porque, por exemplo, uma corrente... Às vezes as pessoas ficam presas em alguns discursos e não entendem o que a gente está brigando na real. Por exemplo, as Big Techs responderem uma decisão judicial para tirar um conteúdo, né? Aí o pessoal, não, a liberdade de imprensa, não pode ter censura prévia e tudo. Mas assim, Felipe, é um debate
de quem realmente está totalmente por fora, porque nem é processualmente possível você pedir a retirada de algo que nunca foi publicado. Então, se já foi publicado, não existe censura prévia, porque a censura é você proibir antes de ser veiculado, né? O que a gente pede? Ó, esse conteúdo, isso aqui é um absurdo, é mentira, é montagem, é trucagem, eu quero que não seja mais divulgado. E aí você sabe mais do que eu como é que é a massificação. Isso, por exemplo, hoje num aplicativo de WhatsApp. Você dificilmente vai chegar a todas as pessoas que receberam aquilo. Mas quanto mais rápido a Big Tech responder no trâmite do processo e fizer essa corrente de não ser mais divulgado isso... Há um interesse? Não. Então, Não há um interesse do mas controle. assim, mas veja bem, quando a gente fala de, olha, nós temos que ter a possibilidade das Big Techs cumprirem uma decisão judicial, né? Aí entra um campo de um lado, um campo de outro, né? É um negócio que complica. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu sei que você tem uma visão muito ampla, né? Tu entende que isso seja mais uma molecagem com o Brasil? Porque a gente vê lá na Europa, a coisa não funciona assim. Não funciona. A gente vê lá na Ásia, o caboclo não se mete a besta, porque, Sim. entendeu? Não tem esse negócio de eu sou o bilionário, eu vou para cadeia. Sim. Tu tá entendendo? Não tem perdão. Depois se resolve. Quando já não arranca a mão, né? Ainda tem isso. É mais uma molecagem com o Brasil, porque, veja, infelizmente, eu estou falando quanto imprensa, não quanto um cidadão que nasceu exatamente dentro do golpe militar, que foi uma geração que não falou, não achou, né, não pensou. Então, tem todos esses processos Sim. que incomodam profundamente a minha geração, né? Mas eu vejo que é mais uma vez, o Brasil não é nada. Eu também penso nesta mesma linha. E Porque ao mesmo tempo, se o senhor me permite, ao mesmo tempo, né, quem está lá em cima, nos Supremos, né, se perde. Né? Ou se perde porque a carga é muito grande, ou porque o comportamento é tido como de ódio, porque o ódio é a palavra do momento. Né? Se bem que não é a palavra do momento, se o senhor me permitir, nós estávamos conversando antes do programa aqui, lembrando como era antigamente a política do interior, que mandava matar. Isso. Né? Então, assim, é o tratorzão passando por cima de quem é o inimigo. Sim. Não é muito diferente hoje. Sim. De formas diferentes, claro. Mas assim, Felipe, o que eu penso? Eu penso que o problema é nosso brasileiro enquanto sociedade. Por quê? Porque na hora que se tenta, vamos dizer, nós não estamos inventando a roda, vamos ter um controle da mesma forma que já existe nos países da Europa. Aí nós temos uma parte da sociedade brasileira que mistura transforma aquilo num caldo e diz assim, não, nós não queremos porque aqui vai ser cerceamento, a liberdade de expressão. Então, assim, eu acho que nós temos que nos resolvermos, né? E não... E outra coisa, quem está lá na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Lá eles obedecem. Claro, e tem que obedecer. Estou falando dos brasileiros que têm dinheiro, entendeu? Porque o novo rico brasileiro é um desespero, entendeu? Né? E assim, não tem por que a gente travar alguns debates. Por exemplo, como eu vou, Felipe, dizer que não deve existir o cumprimento por uma Big Tech de uma ordem judicial retirando conteúdo pornográfico de crianças? Não existe. É um negócio assim, né? Absolutamente desarrazoado. Você imagina um país que uma oposição, uma primeira-dama de um país, entendeu? Que não é um cargo, mas é uma mulher, é uma pessoa, não interessa. Né? Vai lá e pede, olha, eu só queria que olhasse com atenção, né? Pede para o homem mais poderoso do mundo, né? Lá da China, olha, dá uma olhadinha. Todas as redes sociais já chamavam ligado à extrema-direita dela de prostituta, de puta, de vagabunda, né? Então, agora estão chamando ela de cafona. A última versão é mais... Então, assim, meu Deus, são crianças.
Sim. Entende? Assim, Né? eu acho que de fato nós temos que nos resolver enquanto sociedade. É um debate que eu acho que é atual, necessário. Mas o senhor acha que o Brasil é respeitado? Tem sido na força, né? Por exemplo, no campo eleitoral, Ah, nós tivemos um embate muito grande na última eleição e foi na força. E é próprio do Estado, né? Quando não se respeita. No diálogo, na conversa, o Estado tem que fazer com que as leis do país que não sejam é diferente respeitadas. lá fora. Sim, Desculpa, todo mundo acha, o americano, o europeu, não sei, respeita. Não respeita, ele tem medo. isso. Eu acho que há uma distorção, É o campo pedagógico da medida da lei, tem Não que é, ser eu não estou cumprido. falando da botina, eu não estou falando da tortura, eu não estou falando da prisão irregular, tu está Sim, entendendo? Isso aí nós somos um país do golpe, né? Inclusive nós somos um estado do golpe, né? Que nós vamos já falar sobre tá. isso, se o senhor me permite, porque tem tudo a ver com o judiciário. Quero lhe dizer que as pessoas que eu consultei, Hum, normalmente quem vem aqui no Imparcial, ou para a rádio, ou só para o jornal, nós temos esse cuidado de criar o filtro para entender o que incomoda, né, ao entrevistado. Não que a gente deixe de perguntar, mas certo. elegantemente a gente encontra formas de chegar ao Claro, assunto, claro, claro. entendeu? Né? É, Mas fique à vontade, né? não, nós acabamos de sair de um absurdo, né? De um absurdo que todo mundo está comemorando, 10-0, foi respeitado. O senhor acha que foi respeitado este processo da Assembleia? Porque eu sei que o senhor teve um acompanhamento, Ah, né? sim. Aqui a gente deixa as coisas muito claras, Não, né? O senhor é tranquilo. irmão da presidente da Sim, sim, Assembleia, sim. né? E apaixonada pelo senhor. Claro que eu consultei a presidente Iracema, que foi a primeira convidada aqui, Ah, ótimo. né? Chegou dizendo que não gostava da entrevista, ficou quase 3 horas aqui dentro da rádio, Certo. né? E do jornal, passou em todos os lugares, conversou com todo mundo, muito simpático. E era para aceitar aquele processo. Olha o preço que se pagou, olha o preço que se pagou, né? E que está se pagando, né? Absurdamente, porque o Supremo está recebendo, aceitando receber esses processos. Então, esses processos não deveriam ser bloqueados. Eu deixo bem claro quais são os processos. Esse da sua irmã da presidência, foi 10-0. Pelo amor de Deus. Olha o preço que se pagou emocional, estrutural, né? Dentro da política, dentro das instituições. Olha esse processo de Tribunal de Contas do Estado, né? O preço que está se pagando. Inclusive, vou incluir a imprensa. Né? Vou incluir a imprensa. É muita pressão, é muito jogo, né? Jogo barato. Mas eu entendo que é jogo barato não porque quem está querendo criar esse tipo de coisa para negociar politicamente cargos, mandatos e dinheiro para a eleição, né? Não por causa deles. Eles estão fazendo. Aqui a gente serve no ar, viu, doutor? Ah, A gente maravilha. faz tudo. Maravilha. Não, porque o Supremo recebeu, o TSE ou o Supremo, tanto faz. Mas o senhor olhar quanto a esses processos, né, não deveria ser barrado esta loucura. Você tem um regimento, eu vou dar o exemplo da Assembleia, você tem um regimento. O regimento diz que, em caso de empate, vai a idade. Está 30 anos sendo usado, 30 anos. A regulamentação pertence à instituição, não pertence a ministro, a ninguém. E aí a gente olha sendo recebido isso pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo que se crie essa crise emocional e estrutural. Não é hora de mudar esse negócio, né? Sim, Felipe. Eu acho que são dois pontos aqui essenciais. O primeiro, né?
eu acho que tem que ter responsabilidade jurídica e política. E aí eu excluo o Supremo Tribunal Federal de qualquer responsabilidade. Porque ele não atua se alguém não der entrada numa ação, né? Ele não atua de forma imotivada. Não foi ele que criou a ação. Então, neste ponto, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal não tem responsabilidade, né? Alguém inventou uma ação e deu entrada. Mas Ponto. há uma análise inicial. Ponto, né? Ponto. Certo. Então, assim, ninguém pode dizer, por exemplo, que foi o Supremo que inventou esse problema, né? Nesse ponto... Não, eu sempre faço assim, porque às vezes se diz assim, o judiciário está agindo demais, está judicializando tudo agora é na justiça. Mas alguém foi lá e inventou e deu entrada em alguma coisa. Alguém botou o jabuti na árvore, né, Então, assim, eu acho que daí você tem que pensar em responsabilidade. Creio que neste caso, Felipe, eu atuei, né, nessas questões familiares, eu gosto sempre de manter a questão do respeito à institucionalidade, mas como eu tenho advogado em algumas causas nos tribunais superiores e no Estado para o Partido Republicanos, né, foi o Partido Republicanos que nos solicitou que fizesse uma análise do processo para a gente entrar no feito representando o partido como amicus curiae, né? E assim, eu acho que não terá como, daqui mais alguns anos, quem promoveu isso, né, quem deu entrada nessa ação, tenha um mínimo de responsabilização perante a sociedade, né? Porque as coisas são feitas, mas não são apagadas, né? Assim, Felipe, de que adianta você... Vamos lá para a tese desse processo. Nós estamos falando da Assembleia. Da Assembleia, da eleição da Nós temos o Assembleia. TCE Não, também, a gente vamos enfrentar Não, todos. eu digo porque está tudo dentro da Assembleia. Mas assim, esse da presidência, entre né? o Otelino e a Iracema Vale. Como quem atuou na defesa dessa ação sem nenhuma perspectiva de... Assim, não é que, por exemplo, eu vá discutir, para ser bem claro com as pessoas, se o céu hoje está mais azul ou está no azul claro. Ou seja, nós ainda estamos no terreno das possibilidades do azul, né? A ação foi a pessoa dar entrada e dizer que o céu sem nenhuma nuvem durante o dia na praia do Calhau aqui em São Luís está com céu roxo, vermelho. Ou seja, é uma impossibilidade jurídica aquela ação, né? Mas quem defendeu esse tipo de coisa vai ter que ter responsabilidade perante a sociedade. E assim, defendendo um absurdo contra uma das bandeiras que a sociedade vem lutando, que é uma tese absolutamente misógina. Pergunto que eu acho que a resposta quem vai dar é a sociedade. Como quem defendeu isso, quem personalizou isso, consegue entrar num evento de grupos de mulheres que defendem mais liberdade, mais espaço e combatem a misoginia. Nós temos uma esposa senadora. Vão ser chamados à responsabilidade. Por exemplo, falar opinião pública. Eu acho. E os movimentos sociais? Os movimentos sociais vão ter que observar isso e já estão observando. Por exemplo, qual era a tese desse processo, o Felipe? A tese qual era? Olha, houve uma alteração, e eu vou chegar na responsabilidade do judiciário, não te preocupa, tá? Houve uma alteração no regimento interno da Assembleia para privilegiar a deputada presidente Iracema. Ou seja, a petição inicial começa inventando o que não ocorre, porque essa previsão de desempate não foi feita para esta eleição, ela está no regimento há mais de 30 anos, desde após a Constituinte Estadual de 89, né?
Ou seja, nós já temos um pedido do partido baseado em uma mentira. Primeiro ponto. Segundo ponto, além dela inventar isso, a ação, ela diz o seguinte: então, assim, eu quero que declare isso inconstitucional, mas eu não quero que use qualquer outro meio de desempate. Eu quero que use o meio de desempate que favorece uma pessoa individual. Que é o caso do Otelino. Isso. Porque nós temos o cuidado aqui no Imparcial de Sim, decifrar as pronto. coisas. O Otelino queria que ele fosse privilegiado nisso porque ele teve mais mandatos. Não, eu vou chegar a isso que eu quero te explicar. Ele não tem mais mandatos. Ele tem mais mandatos de deputado estadual. Sim. Mas se ele queria por mais mandatos... 2 vezes vereadora... 2 vezes prefeita e 1 vez deputada. Se fosse mandato, ela também teria mais mandatos. 5 a 5. Ou seja, se fosse pela regra de 30 anos, a deputada, e fosse por desempate de idade, pronto, que está previsto, ela ganha. Pronto. Aí eles queriam tirar essa regra, certo? Ela me comentou um dia, eu a reencontrei, né? Não foi aqui no programa, e ela disse: é tão bom ser velho. Então, assim, vamos lá, olha como é um absurdo. Se fosse pela tese que já existe na casa, que é o desempate por idade, ela ganha, certo? Se fosse pela quantidade de mandatos, ela também ganha. Pronto. Sem sair, vamos para a quantidade de votos, ela ganha. Ela teve mais votos. Sim, sim. Né? Juntando todos os votos que o Otelino teve, em uma eleição, Iracema teve mais votos do que ele. É isso. De todo o histórico político dele. Veja, eu tinha que acabar com todos os critérios para poder chegar num critério que privilegia uma pessoa específica, individual. Ou seja, você tem uma tese misógina e você tem uma tese aristocrática, porque você quer uma decisão para beneficiar um privilegiado específico, né? Então, assim, para quem tem um discurso de progressismo, de democracia, é um negócio complexo. E, nesse caso, não, vamos anular o regimento da Assembleia e vamos usar o da onde? Não, se é para anular, vamos usar o do Senado. Não, o do Senado prevê a mesma coisa, não me serve. Então eu quero aplicar o da Câmara Federal e eu quero dar a minha interpretação ao da Câmara Federal. Veja o ciclo. Nós estamos falando, eu queria só esclarecer uma coisa aqui, que é o que eu quero perguntar. Nós estamos vendo o Otelino, tá? Nós estamos vendo a partido é besteira, Solidariedade e PSB, qualquer coisa, eu volto a dizer, isso aí é tudo penduricalho comprado. Né? Não existe mais partido. Eu escrevo isso todo dia, ninguém que venha com história de me processar, porque no outro dia sai na manchete. Entendi. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem uma decisão aqui dentro desse jornal, né, que não é agora com o Célio Sérgio. Muita gente está dizendo, porque o Célio Sérgio assumiu. Não, o seu Pedro tinha 2 coisas. Não se cria inimigo, mas também não se deixa de ser imprensa. Entendeu? Então, se não compreender isso, problema deles. Que venham que a gente está aqui. Vamos entender o seguinte, nós temos um advogado ou um grupo de advogados que assinaram esse processo. Sim. Não existe responsabilidade, não existe uma OAB. Nós não temos OAB, doutor. Me permita, né, com todo o respeito aos amigos da OAB, que a gente entrevista, ajuda, né, vocês fazem lá toda aquela militância, bababá. Não existe mais OAB. Né, como a maioria das instituições tem acabado. Não tem responsabilização. Não é o Otelino que tem que ser responsabilizado. Este processo, e aí eu lhe pergunto, faz parte de um contexto criado, entendeu? Pelos articuladores, pelos políticos, né? Para constranger, para uma tomada de poder, né? Para uma continuidade de um processo que se chama dinismo. Esse é o fato. Né? Sim. E podia ser sarnezismo, como a gente denunciou uma vida inteira, como
né? A gente denuncia só o que eles criam, não é o que a gente acha. Assim, e aí é o que eu te disse que era o segundo ponto. Pois não. Eu penso que nesta decisão de 10-0, inclusive nós fizemos nos autos pedidos, no sentido do que eu vou te dizer, que dada a propositura de uma ação baseada em mentiras, Ah. o Código Civil tem resposta: condenação e litigância de má-fé. Publicamos isso de capa. E nós fizemos o pedido. E teve alguma coisa? Não. Então. Então, é o que eu lhe digo. Então, o que eu estou lhe dizendo, os Supremos da vida estão participando de um processo de constrangimento, de poder. Sim. Entenda o que nós queremos dizer? Não. Traduzindo bem a coisa, né? É aquela história seguinte: não, olha, seguinte, ou vocês botam o Felipe Camarão aqui para ser o candidato, eu sei que o senhor não analisa política. Certo. Estou aqui lhe eximindo de qualquer questão. Certo. Mas eu não tenho essa obrigação. Porque esses processos que nós temos, entendeu? É porque nós temos ministro maranhense lá em cima. É porque nós temos, porque todos os políticos foram a público, né? Dizer que é um absurdo, né? Esse processo, que é um constrangimento machista. Teve tudo isso, doutor. Não houve uma menção muito pelo contrário. Não, nós vamos botar você também no processo, eu aceito tu entrar, eu boto o PC do B, eu boto, né, essa palavrinha aí que vocês adoram. Né? Um dia desse um senhor me perguntou assim, não dá para traduzir essas coisas para a gente? Amigo da corte, amigo da escuro. corte. Então, né, porque assim, é difícil. O que nós estamos vivendo, né, é o judiciário pedir para ser julgado. Ou o senhor tem outra visão? Então, assim, com relação ao processo da Assembleia, eu acho que a relatoria da ministra Carmen Lúcia foi uma relatoria, conduziu o processo, tentou julgar da forma mais célere possível, colocou na pauta virtual. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, logo em seguida já lançou seu voto também, não teve demora. Houve uma perguntinha aqui bem discreta, porque a turma lá de Brasília, né? Eu já fui da turma de Brasília, certo. Então assim, as amizades ficam, né? E fofoca e futrica é o que tem em Brasília. Certo. Né? É verdade que ela chamou o Alexandre e deu uma catracada nele nesse processo? Não acredito. Não acredito. Eu nunca fui atrás e nunca nem escrevi sobre sobre pelo isso. que a gente conhece do ambiente da corte, não é do feitio, de fazer esse tipo de ilação. Porque a Carmen tem uma questão da Carmen que ela não dá intimidade. Então, isso é dar intimidade. Não acredito. Não acredito. Sinceramente, não acredito. E assim, a única coisa que eu tenho que eu acho que poderia ser melhor era a decisão ter feito uma condenação por litigância de má-fé de quem propôs a ação baseado em fatos falsos. O senhor está falando do político ou do partido ou dos advogados? Do partido e dos amigos escuros que deram entrada. Porque uma vez condenados, aí sim eles teriam que acionar os advogados. Ou seja, não tem mais como fazer isso. Não, porque não houve nenhuma anotação na decisão sobre isso. O senhor conhece algum processo que teve? Muitos. Sério? Muitos. Não, eu falo relacionado ao Maranhão, porque eu sou uma pessoa que tem uma leitura ampla. Não, muitos processos. Assim, é porque, na verdade, o debate está concentrado aqui no Maranhão só nessas ADINs do Tribunal de Contas, na ADIN da eleição da Assembleia e em uma outra ADIN que também foi dada entrada contra o Estado do Maranhão, que, na verdade, tem uma que foi uma reclamação, né? Que foi uma do nepotismo, que também se inventou uma tese de um nepotismo que não existe, né? A sogra do sobrinho, assim, que não sei mais o que. Mas agora a nossa amiga Jaqueline Healy, né, se o menino for eleito, né, o Orleans, já entra no nepotismo. Sim, mas assim... Eles puxaram o tempo. É uma teoria criativa para se criar elementos que não existem, um negócio assim, fora do comum.
Mas se a gente for contar no dedo aqui, Felipe, são só 4 ações, por mais que elas tenham efeitos, né, para a sociedade maranhense, mas assim, são 4 Você ações. acha que é para a sociedade ou para o meio político? Não, eu acho que é para a sociedade maranhense. Eu acho que quando se mexe, por exemplo, vamos à questão do Tribunal de Contas, que você pediu que a gente falasse. Por favor. Por que eu digo que é para a sociedade? Porque enquanto se tem esse debate jurídico, nós temos 2 vagas, 2 integrantes a menos, de um órgão que não é que ele é importante, ele é essencial, Ele é fundamental. fundamental e é para a sociedade, né? É por isso que eu digo que os efeitos são para a sociedade. Mas assim, Felipe, analisando dentro de uma perspectiva de estatística, né, nós estamos falando só de 4 a 5 processos, né? Então, nós não podemos dizer que o judiciário não está repelindo ações mentirosas, ações sem fundamentos, aplicando condenação por litigância de má-fé. Por quê? Porque ocorrem outros processos, né? Por exemplo, nas ações do Tribunal de Contas, né? Creio que não tem como não desaguar numa condenação daquela advogada mineira, Eu né? ia chegar. Que Era o criou, último assunto que a gente ia que chegar, mas criou, já chegamos. que criou elementos, criou um cenário. Já existe uma ação penal que ela teria usado documentos passíveis, confeccionados, Deixa eu melhorar média de a tua fraude, fala, né? Porque para mim fica fácil de falar, né? né? Apesar que eu sou eu quem eu vou contratar para me defender, Certo. quando me processar. Pegaram uma turma, foram lá, né? Criaram um documento dentro da Secretaria de Infraestrutura, tá? Assim se alega. Eu olhei todos esses documentos, né? Nos trouxeram isso, porque a gente não queria entrar nesse mérito. O senhor pode olhar que o Imparcial não tem entrado nas picuinhas nunca, né? Porque não pertence a nós, né? Nós queremos fatos concretos. Mas duas pessoas que estiveram em campanha do PCdoB, né? E o PCdoB está dentro, né? Como amigo da corte, criaram, pelo amor de Deus, um documento falso. Não vou nem ampliar a coisa. E aí, não vai para a cadeia? Deixa eu te dizer, vou exercer a minha advocacia aqui quase sempre na defesa. Claro. Certo? E eu sou muito exigente quanto à presunção de inocência, né? Mas um dado sobressai sobre qualquer outra análise. Vamos dizer que tudo que tu disse está errado. Pronto. Não existe qualquer... Nós não publicamos isso. O não Jornal existe, Imparcial não existe, entrou existe, nessa seara deles. não existe, vamos dizer que não existe documento falso, que essas pessoas não atuaram assim, né? Até porque é um direito delas se defenderem, né? Mas a forma de apresentação desse documento no processo é um negócio fora da curva. E a rapidez que mandaram apurar? Não estou entrando em nada disso. Não. Vou dizer que todo mundo é inocente, não tem nada disso. Mas eu vou te dar um dado. A advogada no processo alega uma coisa no processo e o que ela alegou, ela só vai juntar 6 meses e 1 dia. No exato dia que aquela informação é apagada do sistema. Pronto. Então, assim, isso para mim é uma informação que todo mundo é inocente aqui. Mas um documento que eu não posso mais, que eu vou ter problema de verificar a autenticidade dele, só foi juntado justamente no dia que a cadeia de custódia para trás, que poderia me dizer de onde ele vem, foi apagada. Vírgula. Porque hoje não adianta queimar o documento. Sim. Não adianta, não sei assim, porque a memória está lá na nuvem. Sim, mas assim, a forma mais fácil que se tinha de achar quem era o responsável, tudo era dentro daquele prazo. Claro. Mas por que se esperar a data exata de não existir? Então, aí já há um dado.
Mas assim, todo mundo é inocente, não existe nada disso. Estou te dando um dado concreto. Fatos são fatos, né? Mas assim, o senhor aquilo... acha que Não, essa denúncia que está na deixa eu Polícia só Federal... completar, deixa eu só completar. Abandone-se tudo isso. Isso aqui, esse documento, tudo perfeito. Vamos para a lei e o que diz a lei. E foi o que o ministro Flávio Dino fez. Foi o que ele disse. Olha, não existe e ela não pode entrar numa ação de controle concentrado como amicus curiae, essa advogada. E ele aí excluiu do processo. Perfeito. Não, o Flávio Dino foi perfeito. É o que eu acho. Mas, Sim. vírgula, mas ao mesmo tempo mandou apurar. Sim. E depois que se descobriu tudo como foi feito a operação, né, que até agora não deram nome para essa operação, Certo. né? Não mandou, que eu tenho conhecimento, e eu perguntei isso até semana retrasada, se eu não me engano, se ele tinha mandado a informação para a Polícia Federal de que havia uma acusação de Sim. que isso foi montado. Entendi. Já tem essa Não sei. determinação Não dele? sei te dizer. Está sob segredo isso? Penso que sim. Pra quê? Mas não posso te dar certeza. Para quê? Né? Na verdade, se é um processo, assim, por mais que tu represente a parte boa da imprensa que quer que as coisas venham a público, Claro. Felipe, na nossa área há momentos para que as coisas venham a público. Como é no nosso. Então, assim, o que eu acho? Acho que uma coisa que eu tenho uma opinião diferente é que na exclusão da advogada que foi feito pelo ministro, naquela decisão, igualmente na decisão da ministra Carmen, tinha que ter se aplicado uma sanção à advogada. Eu estou reconhecendo que você não devia ter peticionado, eu vou lhe condenar a litigância de má-fé. Certo? Não foi feito. Doutor. O processo de investigação. Doutor, não era nem para estar envolvido. Sim. Eu respeito e admiro o seu cuidado, a sua elegância. Certo. Porque eu a tenho também, né, em respeito às pessoas. Eu nunca fui processado. Só para o senhor ter uma ideia. Olha o tempo que eu estou nessa história. Né? Nunca fui processado por causa do cuidar da imagem das pessoas, por cuidar do respeito Sim. ao sobrenome das pessoas. Entendeu? Ao nome e sobrenome. Mas, pelo amor de Deus, né? Já passou a época que a gente dormia cada noite num lugar para não morrer. Sim. Só viveu isso, só Claro. viu isso, entendeu? Né? Dentro da sua família e tudo Sim. mais. Não tem mais como. Né? Ninguém tem mais medo de ninguém nesse sentido. Nós Sim. temos medo porque tem maluco para tudo pelo poder. Né? Então, assim, antes aqui da entrevista eu estava dizendo, eu eduquei meus filhos a eles entenderem a importância do medo e da covardia como um termômetro de sobrevivência. Vamos beber água. Né? Apesar que a gente já está terminando, né? Eu ainda não olhei o Gregory aqui passando por aqui, né? Porque Gregory faz de conta que vem bater fotografia. Mas tá. não é. É porque ele é o nosso aniversariante. Não podemos esquecer de lembrar que Gregory Polon está fazendo aniversário hoje. Olha, meu filho fazendo aniversário. Coisa boa. O que eu digo é que assim está explicado porque ninguém vai ser condenado, ninguém vai ser perseguido. Não é o senhor que tem que falar. Estou falando aqui como imprensa. Entendeu? Pelo amor de Deus, é uma questão de se não tem um princípio, mas nós temos o respeito à imprensa, à instituição da imprensa, de entender que é um jogo político. Entendeu? Certo. Né? Assim como eu tenho o direito de divergir. Claro! Assim, claro. Deixa eu lhe dizer, Felipe. Não, olha, o ministro está fazendo tudo correto. 10, vírgula. Impedimento é a palavra que eu mais tenho escrito. Se quer que ninguém o julgue, se dê por impedido. Você foi ex-governador, você foi ex-deputado federal, você foi ex-tudo. E você é maranhense.
E as pessoas que estão dentro dos processos são as pessoas que todo dia falam um tal de legado. Eu acho tão cansativo isso, com todo respeito. Esse negócio de legado é uma coisa horrorosa, né? Mas aqui se gosta muito disso, né? É. Mas fale. Mas assim, eu creio que esses processos do Tribunal de Contas, né, já está com um rito processual avançado, viu, Felipe? Inclusive, creio que o ministro está na iminência, o ministro Flávio Dino está na iminência de dar uma decisão, porque ele já praticamente fez o que a gente conhece no dia a dia dos fóruns como saneamento. Tipo assim, ó, esse processo aqui não tem mais nenhum incidente, né? Não tem mais o que se alegar, não tem mais o que se dizer, né? E está em fase de conclusão. E pelo regimento, o que que acontece? O processo já está dentro do processo recursos. Nós temos agravos regimentais, em que as opções regimentais para se decidir o ministro pode reconsiderar as decisões que ele já deu e mudar as decisões que ele já deu, ou ele leva a plenário. Então, assim, a solução desses processos são essas duas. Isso Nesse rito Você agora. acha que isso até o final de 2026 acontece isso, doutor? Eu creio que não tem mais essa demora, não, Felipe, porque é o rito. Existe algum lugarzinho, alguma regulamentação que obriga o servidor público, como ministro do Supremo Tribunal Federal, a cumprir certos prazos? Porque que eu saiba, ministro não tem prazo. Não, é o que a gente tem como prazo impróprio, porque depende do magistrado, né? E aí, nesse ponto, você está certo. Mas, Essa regra não deveria mudar? assim, Felipe, eu creio que não. Eu creio, calma. Olha, um homem do seu porte me dizer Calma, uma coisa dessa, eu me assusto. Não, é porque eu não penso o sistema de justiça, o judiciário brasileiro, por um processo. Eu tenho que pensar o sistema de justiça como um todo. Eu não posso ficar pensando, não seria idôneo da minha parte pensar o processo por parte de um ADIM. Eu tenho que pensar o processo do juiz lá do interior, né, que atende o seu João, a dona Maria, como é que ele está cumprindo os prazos, né? E para o judiciário brasileiro como um todo, por mais que você tenha alguns prazos que seriam impróprios, como diz a doutrina, mas você tem hoje um sistema muito rígido, Felipe, de metas pelo CNJ. Para ministros? Não, para ministros não, né? Pelo amor de Mas, Deus. não, mas quando tu fala que o ministro presidente é o presidente do CNJ, a imprensa, sabe como é que nós chamamos o CNJ? Casa da colegagem. Mas não pergunte isso para o juiz, não. Agora, o juiz lá de primeira instância, sabe como é que ele chama o CNJ? Ato cruel. Todos os juízes que eu me dou, e olha que eu conheço os juízes. E eles cumprem metas exigentes. A única coisa que eles dizem é assim, mas por que lá os ministros também não têm a mesma aplicação? Mas aí eu vou pegar o ponto bem aqui. Aí tu já pensou, eles já vivem essa dificuldade, os juízes, desembargadores, membros de outros tribunais, sem ter na lei uma determinação rígida de prazo. Ou seja, você tem que julgar isso em 10 dias. Eles não têm isso e já vivem o cumprimento dessas metas. Se tivesse isso, além de viver debaixo das metas, eles iam viver debaixo de processos disciplinares, porque não iam estar cumprindo aquele prazo. Amigo, deixa eu lhe dizer, acho que piora muito a situação. Associações existem para isso, para estar cumprindo, né, cobrando estrutura. O problema é que me perdoe, né, se perdeu o senso, né, como os deputados perderam o senso, como o executivo perdeu o senso, que são empregados. É uma loucura. Né? Eu exerço o papel de funcionário público. Mas eu sou um funcionário público que 5 horas da manhã eu estou à disposição. E não tem sábado, não tem domingo. Dona Silvana, minha esposa, diz, olha, pelo amor de Deus, isso não é vida. Entendeu? Não é assim que a coisa funciona. Certo. Né? Então, assim,
num judiciário como um todo, eu acho que tem sido célere a prestação jurisdicional. Não consigo, Felipe, pegar a exceção como regra, né? Mas nesses processos, Não estou citando isso, é porque para mim é muito mais fácil, doutor, sim, me permita, entendeu? Assim, acho qualquer ministro, o Alexandre, a Cá, figuras exemplares, entendeu? Figuras exemplares. Como tem pessoas que eu acho execrável, mas não acho nenhum deles hoje que você diga que é execrável, né? mas assim, Porque o jogo. Agora, que a gente não pode dizer que esses processos não serviram politicamente para o Maranhão, serviram. Por quê? Porque não houve a palavra chamada impedimento. Né? Isso está escrito nos nossos editoriais. Então, assim, não é o senhor que está dizendo, quem não, está mas dizendo sou deixa eu. eu te dizer, Felipe, eu sou muito à vontade com Eu isso. sei disso. Muito à Sei vontade. Por disso. quê? Porque é o seguinte, é, é uma das coisas que eu nunca tive problema de dar opinião. Se for jurídica, doa quem doer. Goste ou não goste, né? Mas que fique no processo, né? Não, assim, por exemplo, Não fique para o ó, campo pessoal. deixa eu te dar um dado. Vou te contar uma historinha aqui para te dizer que eu fico muito à vontade, né? Porque eu tenho responsabilidade. Ó, o que eu disser aqui, eu tenho que sustentar. Como eu Sim, sou da academia, eu sim. não posso dar uma opinião sem sustentar com dados da realidade. E na sua sala de aula também. Também. Aí, por exemplo, ó, deixa eu te dizer. Não sei se tu lembra o processo que aconteceu contra o Dr. Jackson, aqui no Eu Maranhão. era assessor do Jackson. Ah, sim. Pois pronto. Lembre disso, né? Pois pronto. Deixa eu te dizer. Naquele período, eu tinha salas de direito eleitoral que eu ministrava aula, que as salas, essa polarização que a gente tem hoje, eu tinha nas salas. E assim, além de ser polarizado nas salas, com posições políticas, eu tinha muito político nas salas. Político mesmo de mandato, né? Ligado a um lado, ligado ao outro. E o senhor teve chance de reprovar O eles, que hein, doutor? acontecia? O que acontecia? Por exemplo, quando se chegava no ponto de discutir as ações que levavam à cassação, de estudar a figura do abuso de poder político e tal, eu tinha a decisão, eu tinha que tomar de ministrar aula conforme a posição dos tribunais. Qual era a posição naquele momento dos tribunais? Que aqueles atos dos processos não configuravam a possibilidade de cassação do mandato, certo? Aí, quando eu dava essa opinião, eu era constrangido em determinados setores da imprensa, porque estava dizendo que eu estava sendo, eu me lembro bem a época, você está sendo jaxista, Jaxista. né? E tinha problemas, inclusive, com alguns colegas, enfim. Mas eu dizia, a posição não é minha, é do tribunal. O tribunal diz isso, diz isso, diz isso e diz isso, né? Pois bem, aí tinha uma segunda pergunta, veja como é a coisa. Aí tinha uma segunda pergunta. Qual era a segunda pergunta? Mas, professor, esqueça isso. E se houver a cassação, quem assume? Aí eu disse assim, com base na decisão assim, 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 quem assume é a governadora Rosiana. Aí quem estava me batendo passava a me defender. Olha, o mesmo acontecimento político, né? Quem estava me defendendo ia me bater e quem estava me batendo começava a me defender, né? E eu dizia, não é opinião minha, é porque o tribunal entende que anulou a votação. Aí eu explicava, assim, 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 não é uma coisa de hoje, é um precedente passado e tal. Assim, nunca tive problema de agradar ou desagradar, desde que eu esteja sendo leal ao que está previsto no estudo do direito. É isso que eu tenho me posicionado. Quando eu te falo desses processos do Supremo, por exemplo, do TCE, que eu estou te afirmando aqui? Que o processo foi saneado pelo ministro e está em via de julgamento, né? Em via de julgamento com uma medida processual nos autos.
Por exemplo, se não tivesse nem... Esse processo só atua, desculpa lhe perguntar, eu não fiz esse cuidado, né, para não ficar comprometido a nossa Não, conversa. nesses processos, a gente apenas emitiu algumas opiniões, tá? Mas com alguma parte diretamente lá, não. Né? Eu tô te Não dizendo, está seu nomezinho lá. não, nesses processos não. O senhor, então, seria um conselheiro. Não, é porque, querendo ou não, tudo que acontece aqui, a gente tem cliente que já passou pelo Senado, pela Câmara Federal, a gente tem cliente, e querendo ou não, eu fui consultado nesses processos por diretórios nacionais para ver se a gente ia se manifestar nos autos. Mas assim, qual foi a minha opinião? Já tem tanta coisa nesses autos, desses processos. Tem tanta gente. Já tem tanta gente que eu acho que isso também tem atrapalhado, né? E assim, eu acho que chegou numa fase que vai ter que ter uma decisão. Não tem mais como. Por exemplo, o que se tem para fazer agora, se tem um agravo que pelo regimento tem que ir a plenário. Tem que ser levado para o colegiado, entendeu? E creio que o ministro, nos últimos 30, 40 dias, emitiu duas decisões bem objetivas, no sentido de levar o processo a julgamento. Né? Creio que agora é só uma questão de tempo mesmo. Tá? A percepção minha pelo que a gente acompanha de outras ações. Só para nós esclarecermos uma coisa, a regra que estão discutindo foi a mesma regra que ele utilizou. Tu pode me dar só uma Por favor. parte? Eu estava falando Esse ali. programa é bom porque quem deveria ser o apresentador é o debatedor, é o que... Não, deixa eu só fazer uma parte. Eu te expliquei que eu não tenho problema de emitir opinião. E te expliquei essa... Mas você é muito elegante, você é igual eu. Você não ultrapassa... E te expliquei essa situação quando eu emiti essas opiniões naquele período conturbado desse processo na época do governador Dr. Jackson, da governadora Rosiana. Por quê? Porque toda vez que me perguntam sobre essa questão que você colocou da suspeição, eu tento explicar uma questão técnica. Qual? Por mais que se tenha como discutir alguns elementos, nós estamos diante de uma ação que, por sua natureza, não cabe a suspeição por critérios pessoais. Tá? Por quê? Porque quando você está no âmbito de uma ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade, não existem partes. Tá. Existe o questionamento de uma lei e se pressupõe que a lei não pode ser uma pessoa para ser amigo ou inimigo capital. Se pressupõe de que a lei ela é apenas a ação é apenas para analisar ela com base na Constituição Federal. Estou te dizendo o que prevê os manuais, né? E também tem... O senhor não está falando das relações humanas. Não, então nem assim, relações políticas. Então assim, e tenho sido também mal interpretado, né? Mas eu sempre digo, em algumas coisas que têm sido colocadas, vai ser analisado, mas deixa eu te dizer, hoje, por um critério desse aqui, não. Para aí, nós não estamos falando de ação de juizados. Claro. Né? Nós estamos falando de ação da justiça bem aqui do fórum. Não. Se foram aplicadas o que determina a Constituição. Exato, né? Até porque o que eu acho? E eu acho que é o problema de quem está provocando o Supremo. E eu vou eximir todos os ministros do Supremo, eles não são responsáveis por isso. Tem um segmento que está querendo transformar o Supremo no juizado especial da política do Maranhão. Está querendo não, está fazendo. E eu acho que essas pessoas jurídicas ou pessoas físicas, quem estiver provocando isso na verdade, é o grande responsável. Por exemplo, eu acabei de te falar da ação da Assembleia. E aí eu concordo contigo absolutamente. Tem que ter uma responsabilização para quem dá entrada numa ação mentindo. Dizendo que uma coisa é isso, mas é absolutamente falsa aquela alegação, né? E eu creio que quem tem atuado assim vai ter a responsabilização, porque
O mais apaixonante, Felipe, da justiça, o mais apaixonante do processo é que o tempo pode não ser confortável para as partes, mas o tempo sempre é confortável para a verdade, Gostei disso. né? O tempo, às vezes, as partes se incomodam porque querem uma solução rápida. Por exemplo, quem está sendo enganado, quem está mentindo, a pessoa que está sendo vítima quer uma resposta rápida, mas o processo às vezes demora um pouco. Então ele pode não ser confortável para aquela solução imediata, mas para demonstrar a verdade, se há interesse de B, se há interesse de C, se teve isso, se teve aquilo, pode não se revelar na imediatividade, ou seja, na velocidade que a parte quer, mas vai ser revelado, porque o processo ninguém fala sozinho. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fico encantado, né? E não ouso desafiar um homem não só pela sua pela sua competência e pela sua determinação em sempre estar estudando e sendo isento, né? Mas eu acho que de vez em quando até o advogado se apaixona. É claro, Porque claro, senão claro. aí também fica difícil, né? Não, e se você não defender algo que você está apaixonado pela defesa, já é uma defesa falha. Falha, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Se culpa muito, doutor, né? Porque a gente tem que encerrar aqui, mas se culpa muito o momento político, a polarização, não sei o quê, não mudou nada. Eu tenho 60 anos, estou há 45 anos profissionalmente nessa história, entendeu? Não só em questão de imprensa, mas fazendo campanha, né? Quantas e quantas vezes eu não coordenei as campanhas e fui representante legal, né? de campanhas inteiras. Na minha opinião, não mudou nada. Só existe uma coisa: o interesse de A ou o interesse de B. E A e B são iguais. Porque A e B, depois, na política, estão juntos. A e B, depois, na imprensa, né, que podem ter opiniões diversas, ali na frente estão juntos. Entendeu? Por causa do país, por causa do Estado, por causa disso. Isso é do ser humano. Né? Então, assim, eu não culpo ninguém, mas jamais, como um bom advogado da imprensa, entendeu? Jamais vou deixar de especular, Claro, jamais vou deixar de apontar, claro, né? E jamais vou deixar de registrar. claro. Né? Porque a Não, pergunta que eu acho que as pessoas mais devem fazer para o senhor, encerrando, é assim: o senhor não tem medo, né, dessa pessoa ter ódio, dessa pessoa não sei o quê? O senhor era professor na época do Jackson, né? E eu fui criado junto com a Rosiana. Então as pessoas dizem assim: mas, clã, como é isto? Não tem nada a ver. A minha opinião é muito clara para ela e para quem quiser, né? Aqui não está envolvido a amizade, aqui está envolvido o ato que está sendo cometido, que criou esses fatos. Felipe, na advocacia a gente vive muito bem com isso, né? Às vezes quem não entende são os nossos clientes. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente vai fazer uma audiência. Graças a Deus, a imprensa não tem É, audiência, a a audiência é o gente, público. a gente vai fazer uma audiência no interior. Geralmente as audiências eleitorais duram o dia todo, porque cada parte tem direito a cada uma 6 testemunhas. Sim. Aí começa de manhã, quando dá meio-dia, os advogados, de um lado e de outro, não, vamos almoçar. Só tem um lugar para almoçar. Não, mas a gente senta na mesma mesa, conversa, brinca e tudo. Às vezes somos amigos, da maior parte das vezes. Entre a gente é muito bem resolvido. Se você tem uma opinião contrária, a favor, se você defende A, se você defende B. Isso não interfere na nossa vida, nas nossas relações. Isso é muito bem resolvido, né, no mundo jurídico, né? Agora, infelizmente, não é resolvido, as pessoas não conseguem ver com bons olhos, né? Porque às vezes confundem o que a gente defende, a ideia com a pessoa, né? E é normal. Eu já tive caso, por exemplo, de eu estar almoçando com um advogado, colega, que é defensor do outro lado,
e a gente voltar para a audiência, o meu cliente tá zangado e o cliente dele também. Porque, ó, você estava almoçando. Doutor, era comida lá. O tema, ó, deixa eu lhe dizer, o tema da nossa conversa foi comida, futebol, Em família. né? Não, e a estrada. Porque a gente estava querendo terminar cedo para voltar cedo para São Luís. Então, isso é muito bem resolvido. Então, assim, não tem problema com relação a esse tipo de coisa, de divergência, de pensa de um jeito, pensa do outro. Relações humanas é a mesma coisa da imprensa. E assim, Imagina. o que eu acho que hoje em dia é assim, e aí levando uma coisa para a vida. Eu nunca tive problema de agir de boa fé e dar a minha opinião, Felipe. E as pessoas sempre me respeitaram de todos os. Olha, o senhor não tem ideia De todos. o respeito que as pessoas têm Ó, eu pela tenho. sua pessoa. Deixa eu lhe Não dizer. só, não só o profissional, mas a pessoa, Hum, porque normalmente quando a gente faz o filtro, a maioria das vezes as pessoas jogam um veneno. Não tive nenhum. ó, eu tenho clientes, só para você ter ideia, só para te demonstrar isso. Eu tenho cliente do PL, que é o partido do Bolsonaro. Eu tenho cliente do PT, que é o partido do Lula. Na época da divergência grande entre o PT e o PSDB, eu tinha cliente do PSDB e tinha cliente do PT. Hoje eu tenho cliente que no Congresso é do governo e eu tenho cliente que hoje no Congresso é do Centrão. Mas assim, eu não misturo as minhas opiniões, as minhas posições com as posições e as opiniões dos meus clientes e não misturo advocacia com posição política. Ou seja, o voto é seu. Mas uma coisa é central para você poder ter esse tipo de atuação. É a lealdade e a honestidade. Sim, as pessoas sabem que quando eu penso uma coisa, eu digo, a minha opinião é essa, né? E eu tô te falando isso. Ou seja, eu não crio uma opinião para cada pessoa, que eu acho que é isso que gera problemas. Por exemplo, eu não advogo nos municípios do Maranhão para grupos diferentes. O grupo que eu advoguei num município, eu advogo até hoje. Se ele perdeu, eu fico acompanhando os processos dele antigos. Se ele ganhou, né? Ou seja, aquela coisa de mudar. Não, eu tenho esse parâmetro para mim e isso acho que é um diferencial, né? Às vezes você diz o que a pessoa não gosta, Felice, mas ele te respeita porque ele sabe que você disse um não verdadeiro, entendeu? Agora, quando você vive dizendo sim de forma falsa, querendo ou não, uma hora alguém vai descobrir. Quando você fica inventando que processo vai dar certo, ó, isso vai dar certo, isso é assim, 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 não tem jeito. Daqui mais uma curva ou outra vai dar errado e você vai cair no descrédito. Olha, eu queria ficar aqui 3 horas, É. né? Eu queria ficar 3 horas aqui, mas é tanta mensagem chegando aqui, né? Certo, Já estão lhe esperando lá em cima para certo. levar coisa boa, coisa boa. Eu não lembro o nome da tua mãe, Dona Francisca. Dona Francisca, né? Filho do seu João. Isso. O Wendels, É, né? Que ele contou aqui a história do Wendels, que o pai dele era motorista de carro, de táxi, não é isso? isso. E pegou um Eu americano acho que foi um americano que ele chegou em casa, como conta minha mãe, americanizado com essa palavra, né? e botou no filho, E e foi no, o único pedido para botar no no neto, neto, entendeu? exatamente. Porque, inclusive, eu fui perguntar por que querendo, ninguém sabia dizer, É segundo né? nome. É o segundo nome, né? Mas se tornou um sobrenome, Isso, né? isso. Não que o Vale, né, não saiu. Certo, Vale é Vale, certo. né? Olha, obrigado. Não, eu que agradeço, Felipe. Não perdoe nada que acontece nessa mesa aqui, porque, como eu te disse, essa mesa aqui se torna uma conversa, né? Eu dou minha opinião, eu quero escutar a opinião, né? Eu provoco, eu respeito, mas o importante é que, igual na advocacia, igual no direito, igual na imprensa, quando termina aqui,
a gente continua amigos. Claro. Isso é que importa. Não, na verdade foi uma satisfação, Felipe, um prazer. E assim, do jeito que eu te disse no início, eu tenho essa casa do Imparcial como uma referência da imprensa livre do Maranhão. E além de ser parte da imprensa livre, eu tenho testemunho disso, das eleições que a gente acompanhou aqui em São Luís, por exemplo, mas como referência, né? Do jornalismo e do bom jornalismo. Eu que agradeço e muito honrado por estar aqui. Tu sabe que a coisa que mais demite aqui na imprensa, e principalmente no imparcial, né, é o período eleitoral. Porque quando eles começam a ver que tem tendência, tu tá entendendo? A coisa é terrível. Não esquecer que na última eleição, um dia tinha a pesquisa contratada pelo Brandão, no outro dia tinha a pesquisa contratada, capa, manchete, né? Contratada pelo Everton, né? E no terceiro dia tinha a capa com as duas pesquisas. Então eles ficaram doidos. Interessante. Ai, Ótimo. não, mas eu me contratei. Não, peraí, você contratou, não. Né? Você é responsável pela publicação? Não, somos nós. Então a gente vai botar. O terceiro dia era a opinião pública. Os 2 dias era cada candidato, mas a terceira. Isso deu tanta confusão, a gente se divertia tanto. Obrigado, obrigado. Olha, eu fiquei encantado com a conversa. As pessoas que me deram referência da sua pessoa não erraram em nada. Eu que agradeço. Né? Tem aqui essa casa e aqui vou cobrar. Nós não temos aqui as suas escritas. Né? Nós queremos seus artigos aqui. Tá. Você é muito bem-vindo trazer os artigos para fortalecer. Vou te confessar que já tem um período que eu não estou publicando. Imagino. Não, é para não perder texto da minha dissertação. Entende? Aí, geralmente, quando eu produzia alguma coisa que o pessoal pedia, eu mandava. Só que aí, depois que a gente manda e publica, eu não posso mais aproveitar no texto da dissertação. Nunca tinha visto isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu escutei alguém dizer isso. Aí, hoje, eu seguro que é um artigo simples ou não, já dá 2 páginas para agregar na tese, né? Mas eu creio que a partir agora de janeiro vai dar uma folga, Estamos, né? Aqui. Vai dar certo. Entre, você tem que participar dos 100 anos aqui do tá ótimo. Jornal Imparcial. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado.